Bom dia, pessoal que nos acompanha hoje. Bom dia, André, Juliana. Eu queria inicialmente agradecer o convite da Juliana, que é a nossa coordenadora do MP Labs, responsável pela nossa atividade hoje, e dizer que é uma grande satisfação estar novamente aqui no CEAF. É sempre muito bom estar aqui nesse ambiente de estudo, que é tão importante, para discutir um assunto tão desafiador no serviço público, né? Ainda mais uma instituição como a nossa, uma instituição formada especialmente por pessoas com uma formação jurídica. E a gente, no direito, aprende sempre a seguir as regras, os códigos, e o que parece para os operadores do direito mais difícil, então, poder colocar em prática a inovação. Então, eu tenho certeza que hoje a nossa conversa com o André vai ser muito proveitosa, porque ele vai nos dar exemplos e nos conversar um pouquinho conosco sobre como nós podemos sair um pouco desse nosso pensamento tão jurídico, tão cheio de regras, e tentar aplicar a inovação no dia a dia, né? Já que a inovação a gente pode pensar que é só para o pessoal da TI, e eu acredito que hoje o André vai poder nos explicar um pouquinho que inovação ela pode ser feita no dia a dia de cada um de nós, no dia a dia lá da promotoria. O André, ele é um dos fundadores do WeGov, que é um espaço de aprendizado que foi criado em 2015 e tem como missão fazer acontecer a inovação no serviço público. O WeGov já atendeu mais de 320 instituições públicas, vários ministérios públicos. O André, ele tem uma história bem interessante, porque ele trabalhou numa linha de montagem no Japão, e ali ele aprendeu que ele não quer replicar esse modelo, e que ele quer nos ajudar as instituições públicas a não replicar esse modelo, e sim pensar em inovação. Então, André, seja muito bem-vindo ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, e nós estamos querendo aprender contigo como a gente pode inovar no dia a dia. Muito obrigado, bom dia a todos, obrigado, doutora Marta, doutora Lisandra e Juliana. Tivemos a oportunidade de trabalhar junto à Escola Superior do Ministério Público da União no ano passado, e ela honrosamente nos convida para estar aqui nessa manhã com vocês. Eu montei aqui uma exposição no tempo que combinamos, mas a ideia é que isso aconteça de uma forma fluida, mais profundamente talvez do que uma palestra, porque se fosse só eu ficar falando aqui, eu mandaria um vídeo para vocês, assista quando puder, e aí não precisava ter essa atividade síncrona, que significa estarmos juntos aqui ao mesmo tempo. A informação que eu tenho aqui nesta sala do CEAF são 80 pessoas aproximadamente acompanhando, e eu trouxe aqui algumas referências dessas histórias muito recentes. 2015, a empresa oficialmente se constitui, e a nossa origem, talvez um pouco diferente de outras empresas do mercado, ela é de dentro do setor público, no sentido de que trabalhávamos, eu sou sócio da minha esposa, então temos aí uma camada desafiadora. Além disso, trabalhávamos com questões um pouco mais tradicionais para o funcionamento das instituições, por exemplo, formação de pergoeiros, gestão e fiscalização de contratos, lei de responsabilidade fiscal, e nesse sentido organizávamos com especialistas e também desenvolvemos algumas habilidades, competências e atitudes para dar, então, incluir nessa nossa entrega de serviços questões mais relacionadas ao mundo moderno, vou usar essa expressão. Será que as instituições públicas vão usar redes sociais? É uma pergunta que foi feita em 2013, 2014. Essa pergunta já tem a resposta. Inclusive, hoje é um grande desafio combater o uso, em algum sentido, desses espaços virtuais. Eu fiz uma exposição aqui mais solta, uma introdução mais solta, e eu vou pedir que vocês
Existe um chat, que é o bate-papo público aqui ao lado. Durante a minha exposição, como a Nádia disse que é fã do nosso... Oh, que legal, obrigado, viu, Nádia? Vocês podem, a qualquer momento, também interagir. E eu preparei também, enquanto eu falo aqui, que o principal é eu estar falando aqui com vocês, eu preparei alguns slides para apoiar essa minha fala, e eu vou pedir licença para compartilhar a tela, aquela coisa que no teste funciona. Vamos ver se aqui ao vivo, em tempo real, também vai funcionar. Vocês conseguiram? Ah, entrou, o link funcionou, né? Então, deixe uma parte da sua janela aí aberta nesse link, porque em alguns momentos, conforme você pode ver na tela, né, você vai ter a oportunidade de participar dentro da palestra. E vai ter tipo uma enquete, assim, né? Eu fiz algumas perguntas para usar as respostas de vocês como uma espécie de censo, para a minha exposição também ter, eu poder direcionar algumas falas, quem sabe respondendo algumas perguntas já durante a exposição, considerando que as 80 pessoas aproximadamente aqui apontam os caminhos que apontam, tá? O link está aqui no chat, eu vou até compartilhar de novo. Isso que está na tela é o mesmo, para o mesmo lugar vocês vão chegar. Tem gente que já está apertando uns coraçõezinhos ali, né? Um joinha. Você está dentro da minha palestra e aqui você está me ouvindo falar com a minha câmera também. Legal. Parece que funcionou. Vamos fazer um teste para ver se funcionou mesmo? Eu tenho aqui uma primeira sensibilidade. Você pode arrastar ali com o seu dedo no seu celular, você pode também acessar, ou na aba do seu navegador. Vamos ver se as respostas chegam aqui para mim. Você está se sentindo bem hoje, aqui agora, nessa manhã de terça-feira? É só arrastar o seu mouse aí, ó. Estamos todos se sentindo bem. Tem gente que não está muito bem ali, ó. E em tempo real, você já vai... eu já vou conseguindo ver aqui quem está dentro do CEAF Online, conseguindo ver a minha tela, também consegue ver as respostas disso tudo. Acho que aparentemente funcionou. Eu tive 14 respostas aqui, e aí vocês, se voltar aqui para a tela, né, depois que você dá a resposta na janela, volta aqui para essa tela. Quem estiver, confirmem depois se vocês estão vendo o meu slide compartilhado também aqui no CEAF, e aí fica tranquilo para acompanhar. De qualquer maneira, eu vou falar muito além do que está nos slides. A ideia é que a gente consiga também ter um tempinho para bater papo sem slides nenhum. Obrigado, Lisandra. A Lisandra está aqui também ao vivo e com imagem. Está aparecendo, sim. Fechou. Rapidamente, ainda nessa enquete que eu fiz, e tivemos aqui já 30 amostras, já é um volume que garante a validez, né, do estudo. Isso não é um estudo acadêmico, é uma enquete. Você está se sentindo bem? Essa pergunta é importante, não que será tratado aqui algum aspecto de você se sentir melhor, e não necessariamente o trabalho tem que fazer você se sentir bem, mas a ideia é que considere isso individualmente, sempre que for entrar numa reunião, numa sala, numa conversa, num projeto, a sua própria sensibilidade, a sua autossensibilidade. Sabe aquela coisa? Não estou num dia legal, ou não está num dia legal, melhor a gente deixar para amanhã. É mais para você se compreender mesmo, aumentar a consciência daquilo que você sente. Isso a gente não aprende em nenhuma escola. Você se considera inovador? É uma pergunta, talvez, nem sei o que é inovação, né? Acho que sim, acho que não. Já resolvi alguns problemas, já aprendi a programar em Python, eu sei aqui minerar dados, ou eu consigo aqui mediar uma boa conversa, antes eu não conseguia. Eu aprendi a datilografar, eu fiz o curso de datilografia, então eu sou inovador. Essa perspectiva, ela sempre é móvel. A inovação inovar, né? É um verbo e vai sempre depender de um contexto de tempo e espaço. Aqui era uma pergunta que você avaliasse, né? O que é inovação e se eu me considero inovador. Tivemos aí uma média, nem sempre a média é o que melhor indica, mas uma alta frequência ali no 8 e no 9, e algumas pessoas, espero que essas pessoas aqui tenham respondido errado, né? Não conseguiu arrastar a bolinha para frente, mas tem gente que não se considera inovador e está tudo bem.
por enquanto. E aqui no criativo, a criatividade e a inovação, elas têm aparecido juntas nos ambientes, né, como fatores que possam entregar melhores resultados e resolver mais os problemas que têm que ser resolvidos. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que ser criativo era um dom. Ou eu nascia ou eu não nascia. Hoje em dia, já alguns estudos indicam que também é uma competência a ser desenvolvida, a ser praticada. Curiosamente, a gente pratica muito na infância e deixa de ser, e perde, né? É algo que a gente perde. Como tudo. Se a gente para de fazer, a gente esquece. Se você para de ir na academia, seus músculos vão esquecer ali, apesar de guardar alguma coisa futuramente. E, por fim, mais uma vez, validando uma hipótese que já rodou por muitos anos em muitas instituições públicas, o colaborativo sempre vence, em frequência e em média. E a ideia de que ser colaborativo talvez seja pré-requisito para que a inovação e a criatividade possam florescer é o que também nos justifica a existência da nossa proposta de trabalho aqui entregue em formato de palestra. Obrigado pelas respostas, acho que a interação vai ser interessante. Ao longo da exposição, vocês terão outros momentos para participar aqui da palestra, essa é apenas uma abertura. Eu vou calcular um tempinho aqui, e nem em todas as interações eu vou passar tanto tempo quanto eu passei nessa. Aqui era mais para testar, a turma está chegando. Lembrem-se também que o chat ao lado está disponível para vocês interagirem. Eu não estou acompanhando o YouTube, eu sei que isso está sendo transmitido lá também, e a organização, a própria Juliana, se quiser trazer depois alguma coisa para cá do que está acontecendo lá, também fique à vontade. Olá, Ministério Público, nós somos a Uigov, como falei, uma empresa privada que atua quase que 100% com o setor público, mas também com grandes organizações. Eu costumo dizer que a gente é consultoria, né? Alguns cursos, mas também ajudamos com consultoria. E ao longo dessa jornada, que oficialmente se iniciou em 2015, nós tivemos muitos projetos, muitos trabalhos com instituições públicas das 3 esferas e poderes, inclusive dentro de ministérios públicos estaduais, do próprio Ministério Público da União. E tem sido muito legal acompanhar isso. Grandes empresas que têm as suas relações governamentais aí, já bem estabelecidas, também a gente tem projetos em parcerias, né? Eu estou falando aqui de Twitter, IBM, a próprio Facebook, que agora é Meta, né? Google e por aí vai. Mas nós temos a origem, que eu falei, um pouco dessa questão de aprendizado, né? E nós criamos um framework chamado CRIE, conceituar, refletir, implementar e experimentar. Dependendo do projeto, a gente opera nessa dinâmica. Eu sou o André Tamura, já foi apresentado. Vocês vão ter acesso a todos esses slides na íntegra, inclusive com as respostas que vocês vão colocar aqui durante a minha exposição. Vocês já conheciam a Uigov? Respondam rapidamente aí, só para a gente ter uma ideia aqui. Legal, nunca ouvi falar, né? Oi sumido, né? A Nádia já conhecia, ela comentou aqui no chat. Não lembro, obrigado pela sinceridade, né? Já deve ter visto alguma coisa por aí, mas o não lembro teve 2 respostas aqui, a maioria não conhecia, então é um prazer falar com vocês aqui pela primeira vez. Qualquer dúvida, depois vocês podem perguntar, eu vou deixar o nosso site lá no final, eu vou compartilhar alguns materiais com vocês, fiquem à vontade também, tá? E aqui, eu agora conhecer um pouquinho da sala que eu estou conversando, tem uma pergunta aqui, que há quanto tempo você trabalha no Ministério Público do Rio Grande do Sul? Faz tempo que eu não vou para aí, eu estou aqui em Santa Catarina hoje, em Florianópolis, eu sou natural de São Paulo, capital. Choque geracional, olha aí, sabia, sempre tem. Tem gente que está desde o século passado aqui, meu Deus do céu, né? Cadê os estagiários de 0 a 3 anos? Não tem nenhum acompanhando? Poxa. Nossa, tá bem distribuído aqui a perspectiva geracional, né, dos pais. O estagiário entrou, qualquer coisa que der errado, nós já temos quem culpar. Hoje em dia isso é real, tá? Em algumas equipes, especialmente nas áreas de comunicação, estagiários são assim o principal recurso de trabalho
a gente vê aí em alguns lugares, tá? Então, eu falo isso como uma brincadeira respeitosa. A gente sabe que tem essa coisa do estagiário, e eu sei que os Ministérios Públicos têm programas muito legais, já ouvimos, o melhor lugar que eu estagiei foi o Ministério Público, a gente já ouviu aqui alguns colegas dizendo, aí pelos estados do Brasil. Obrigado a todo mundo que respondeu. Essa palestra que eu trouxe não é uma ode à inovação, aos jovens, ao futuro, porque hoje em dia fala inovação, né? Esquece o que a gente fez aqui, não é mais assim. É muito importante que o melhor do que nos trouxe até aqui exista e continue existindo, afinal, a missão institucional, a razão de existir do Ministério Público, ela é a mesma há mais de 100 anos, sei lá, né? Em essência. Mas temos que aproveitar também isso que vem por aí, afinal, só existe o presente. Então, aqui é mais para a gente ter uma ideia de linguagens. Eu vou trazer algumas referências que talvez esses mais recentes. Eu tenho 39 anos, tá? Década de 80 aqui, força. Mas a ideia aqui, a gente tem estudos, né, que comentam um pouco disso, né? Onde estávamos, onde estamos e para onde vamos. A palestra tem um pouco desse sentido, e vocês aí viram muitos ministérios públicos ao longo desses 20 anos. Tem uma referência que eu costumo citar, a EGOV é de 2015. Então, nós somos 10 anos mais jovens do que o Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo. É uma instituição do século XXI, ela é super jovem, e aí, como, né, ela nasceu também recentemente e tem ali os seus desafios, o seu papel, a sua razão de existir. Vamos seguir aqui. Nesse início, a palestra ela não vai ser toda assim, tá, pessoal? Calma, né? Daqui a pouco eu vou deixar vocês descansando um pouco. Esse início, ele tem mais perguntas, mas é mais para a gente estabelecer aqui um clima, né? Você já participou de algum evento ou projeto de inovação no setor público, seja dentro do próprio MP ou em algum lugar que você viu que falou o setor público? O Vale do Silício, o Exponencial, ele não é setor público, tá, pessoal? Isso existe no mundo, o setor público está inserido nisso e tem um papel fundamental nisso. Em algum momento, isso se divide, né? É diferente você, por exemplo, criar um aplicativo que entrega comida para o seu cachorro e criar um aplicativo que combate a violência doméstica. A tecnologia pode ser a mesma, sim, mas o propósito, a razão de existir de algo como esse tem sutilezas bem diferentes, tá? E falando de Ministério Público, que atua promotorias de A a Z, eu diria, né, com uma declaração de direitos humanos que deve ser entregue à sociedade, a gente tem aí desafios muito mais significativos que não dá para fazer com um clique, como algumas coisas que a gente consegue fazer hoje. Também aqui estamos bem divididos, né? Eu gosto de ter essa divisão assim de públicos, e aí, eventualmente, durante a exposição, se você quiser comentar alguma coisa, eu vi isso aqui lá, tem a ver, você pode conversar também comigo dessa forma. Eu tinha visto assim, pode ser a mesma coisa, porque algumas construções, se eu vou apresentar aqui teorias, bem brevemente, podem ter as suas referências similares, semelhantes, em outros ambientes, tá? O que a gente traz aqui tem um pouco de autoria, mas a realidade, ela é ampla. Obrigado para todo mundo que respondeu. Aqui não tivemos nenhum não sei, porque aqui é mais sim ou não mesmo, né? Ao contrário de lembrar da WeGov. Essa é a última interação desse bloco inicial. Eu queria que vocês digitassem em apenas uma palavra, inovar e nós vamos ter uma construção em formato de nuvem de palavra aqui para ver o que aparece na sensibilidade de vocês. Ousar, adaptar, repensar, experimentar. As palavras vão aparecendo, a nuvem de palavras está aumentando. Vamos ver o que acontece aí. Criar. Olha que interessante. As palavras que aparecem com um tamanho maior e mais centralizadas são as que apareceram mais de uma vez. E o criar está no meio aqui disso tudo, por enquanto. Alguém digitou fazer diferente, identificar, né? A inovação está lá e eu vi que aquilo é uma inovação. Eu apenas identifiquei, né? Como elencar, experimentar, novidade, mudar.
transformar apareceu ali, né? Algumas palavras que aparecem aí poderiam até ser sinônimos, mas eu gostei que criar ficou no meio. Criar tem a ver com criatividade. Criar também tem a ver com identificar, no sentido de perceber algo que não foi percebido. E a combinação dessas palavras, não dá para a gente dizer, não, inovar que existem algumas definições de inovação, elas sempre vão estar contextualizadas, mas todas têm a ver com mudar uma situação que era de um jeito e passou a ser de outro. Em geral, visando-se um benefício de entrega, uma otimização de eficiência, algo que estava sendo, ou não estava sendo feito e passou a ser feito de um jeito. No nosso contexto, o setor público, inovar é solucionar problemas. Inovar é melhorar a vida das pessoas. Inovar é criar um espaço de confiança que não existe. Criar melhores serviços que não estão sendo entregues, apesar de que deveriam estar sendo entregues. E acho que nós podemos ter uma espécie de guarda-chuva e não tentar colocar a inovação numa caixa. E até a expressão pensar fora da caixa é muito comum nesses espaços. Obrigado aí, a nuvem de palavras ficou bacana. E eu não quero tornar essa exposição algo semântico em relação à inovação. O nome da palestra até sugere que a inovação ao alcance de todos, e não de uma área específica, não com uma definição limitadora, mas sim como algo que possa ampliar caminhos e possibilidades. A introdução foi bastante interativa. Obrigado a todo mundo que participou. Qualquer coisa, pessoal, o ritmo, o tempo, não só a organização, podem comentar aqui no chat que eu acelero ou vou mais devagar, a possibilidade disso. Eu fiz um roteiro que ele se comunica um elemento com o outro, mas no sentido didático, nem todos os momentos têm o mesmo tempo, um vai passar bem rápido, por exemplo, e no final espero que sobre um tempo para a gente conversar. Não deixem de comentar durante a minha exposição, que eu posso pegar esses ganchos para bater esse papo com vocês. Fiquem à vontade para me interromper no bom sentido, como nós não temos o áudio, usem o texto, eu consigo capturar algumas coisas aqui. É muito comum associar, quase que como a sala ao lado, ou a inovação nasce aqui dentro, né? Essa coisa da tecnologia. A foto é meramente ilustrativa, tem esses humanoides, ciborgues, essas inteligências artificiais em formato de robôs. Muitos dos projetos, eventos que você vai, tem um viés tecnológico mesmo. É importante, a tecnologia é fundamental, eu diria, mas ela não é suficiente. Não é só tecnologia que inova. Inclusive, o cenário exterminador do futuro, a tecnologia é uma ameaça, né? Não, isso, não vamos fazer isso aqui. Imagina, essas máquinas vão roubar nosso trabalho, e tal. Eu gosto de pensar tecnologia como algo amplo à perspectiva software, hardware, TI. TI, inclusive, 66% do TIC, né? Tecnologias de Informação e Comunicação. E hoje nós temos desafios relacionados ao C, que são muito sensíveis, eu diria até mais importantes do que o T e o I, na perspectiva do que pode acontecer em diversos ambientes. Tratar de tecnologias de informação e comunicação como algo além da TI, eu falo isso com muito respeito e navego bem em ambientes profissionais de TI, das instituições públicas, que têm feito trabalhos incríveis. O Poder Judiciário tem avançado a passos largos nessa perspectiva da transformação digital, eu vou colocar nesse lugar, mas é importante sempre um grupo, alguém pensando junto com essa turma, dessas possibilidades infinitas de cliques e inteligências artificiais e bots, como a gente lida com o aspecto humano, e a gente vai tratar um pouco disso. Gravem essa imagem desse robozinho aí,
Eu, Robô, né? Aquela coisa meio Isaac Asimov ali, que curiosamente, em todas essas distopias que a gente pode ler por aí, ver num filme, pensem no papel da mulher. É raro uma distopia em que a mulher sai para trabalhar, né? Até no trabalho de Asimov, a mulher é aquela coisa mais que fica atrás do homem, né? Então, tá aí um exemplo simples de desafios que a gente vê que não foram pensados. Alvin Toffler escreveu coisas muito legais, ele junto a parceiros. Eu gosto dessa frase, que é recortada de um livro, O Futuro do Capitalismo. Ele deve estar por aqui na minha estante. As novas tecnologias nunca vêm sozinhas. É um pacote de mudanças tecnológicas seguidas de mudanças sociais, políticas e culturais. Então, é uma frase aqui que diz um pouco, de forma mais direta, aquilo que comentei. Esse trabalho é de uma designer argentina chamada Luli Cudi, e ela criou, o trabalho tem outras, eu trouxe uma única referência aqui, que ela coloca numa perspectiva tecnológica, né? Era uma vez, é o nome dessa exposição, e ela pega um telefone desses de discar e coloca a identidade visual dessa nossa ferramenta de trabalho das empresas e dos governos, né? Que é o WhatsApp. E se vocês se lembrarem, o dia que o WhatsApp saiu do ar, parece que a gente não tem o que fazer. É como se acabasse a própria eletricidade, que é uma tecnologia incrível. E a ideia de nós termos... para que existe o WhatsApp? Qual foi essa funcionalidade? Mas o telefone já fazia isso, né? Eu podia falar com pessoas. Mas as mudanças que chegam junto com o WhatsApp, inclusive pessoas que estão desenvolvendo problemas de postura por passarem muito tempo olhando para o celular, e outras questões relacionadas à disseminação de mensagens, a gente manda um WhatsApp e liga, se a pessoa não responde depois de 1 minuto, você não vai me responder, que absurdo. Nós mudamos a nossa forma de fazer a comunicação quando uma tecnologia entra em nossas vidas. Alguém foi obrigado a usar o WhatsApp? No começo, hoje já tem curso, né? Mas vocês fizeram curso para usar o WhatsApp? Não, tudo com poucos cliques, isso parece que entra na nossa vida, e o WhatsApp é de 2012, tá? 2011. Mandar áudio por WhatsApp é de 2017. E hoje a gente ouve podcasts por ali, né? Se a gente não olhar para o retrovisor com a reflexão que merece, nós vamos entrar numa lógica de uma tecnologia nova aí, vamos pegar, agora é inteligência artificial, vamos lá. Calma, respirem. Existem problemas que a tecnologia está tentando resolver há séculos e ainda não conseguiu. A própria introdução tecnológica pode revelar questões que não estavam reveladas. E vamos olhar com atenção, porque sempre aconteceu inovação. Novas tecnologias sempre surgiram. Alguém reconhece esse dispositivo revolucionário que está aí na tela? Digitem aí, não tem enquete, mas podem digitar, né? Essa é a prensa de tipos móveis, popularmente conhecida por prensa de Gutenberg, criada por um alemão chamado Johannes Gutenberg. Até então, só os escribas. Escribas era quem sabia escrever, né? Eles podiam escrever um comunicado, seja estatal, religioso, e passar adiante, né? Tinha que alguém ditar e eles escreviam. O Ctrl-C, Ctrl-V, em torno de 1500, era muito difícil, né? Você não podia, se eu sentasse do lado de um livro e tivesse que copiar manualmente, não dava, né? Porque eu não sabia escrever, né? A prensa de Gutenberg, criada por esse alemão, ela foi responsável por um aumento no volume de informações e comunicações. Eu estou falando num nível assim global, da Europa, e aí dizem que impactou o capitalismo protestante, coisas, Martinho Lutero, coisas incríveis. E uma curiosidade histórica, eu estou estudando sobre isso e já existem algumas publicações, mais ou menos nessa época estava sendo escrito um livro, que talvez seja o manual de política mais atual que temos hoje, que é O Príncipe. Maquiavel estava escrevendo O Príncipe em torno de 1500,
e logo depois de sua morte, alguém usou a prensa de Gutenberg para distribuir para os líderes. Acho que o príncipe é uma referência muito comum, mas é aquela liderança que hoje, se você for no Congresso Nacional, você encontra alguns modelos de gestão baseados nesse livro. Uma curiosidade que talvez não tenha pegado o mesmo timing é que nessa época, uma outra figura num país ao lado estava escrevendo um outro livro, Thomas More. Santo Tomás Moro hoje estava escrevendo Utopia. Utopia é o que dá nome hoje a essa palavra que a gente lê por aí, que é o mundo imaginável. Utopia é um livro bem fininho também, tem disponível, é o contrário do príncipe. É a liderança empática, é o líder que cuida do seu povo, é uma população que vive em paz, com diálogo. E talvez a Utopia não aproveitou a tecnologia da disseminação do comunicado e caiu no esquecimento da maioria das pessoas. O príncipe, acho que pegou isso melhor. Enfim, vai se ver, foi porque Maquiavel era uma espécie de servidor público comissionado, e curiosamente ele trabalhou junto com Leonardo da Vinci e César Borgia. Olha que história interessante aqui, uma curiosidade histórica, um parênteses aqui entre nós. Você não reconhece a prensa de Gutenberg, mas você reconhece um emoji. Se eu desenhar um coração na China, na Índia, em qualquer lugar, ele representa humor. Ao passo que se eu escrever em língua portuguesa, talvez as pessoas não entendam. A perspectiva de uma linguagem que as pessoas possam entender tem um pouco a ver com o que hoje a gente tem nesses ritmos de comunicados. A técnica da linguagem simples tem aparecido em ambientes de inovação, o visual law, olha que nome bonito, né? Para eu usar elementos visuais que aumentem a compreensão daquelas pessoas que eu tenho que falar. Ou seja, o juridiquês talvez seja uma linguagem que ela está limitada a um espaço de compreensão menor. Cuidado, também não é colocar memes em peças judiciais, como alguns advogados têm feito. A ideia é que eu tenho que fazer alguém entender essa mensagem. Isso é, por incrível que pareça, inovador. Ser simples é um desafio. E cabe a nós tentarmos ampliar essa simplicidade. Um infográfico simples e poderoso, a inovação tecnológica vem junto com alguma inovação social. Se eu falar aqui para vocês do Blu-ray, né, não pegou, é uma tecnologia incrível, ainda melhor do que a que ficou mais conhecida nas nossas casas. Mas a ideia de que há sempre uma tecnologia que pode beneficiar um movimento social. Aqui eu estou falando do movimento social numa perspectiva não política necessariamente, mas aquilo que é necessário fazer para a sociedade melhorar. E toda inovação tecnológica também precisa de alguma mudança social para se estabelecer. E quando, por exemplo, eu crio uma instituição, é uma inovação social. E ela pode se beneficiar ou não de algum tipo de tecnologia. É um caminho que pode se retroalimentar nessa perspectiva. Fechou? Tecnologia foi pai bola, contei algumas histórias interessantes, podia aqui esmiuçar, mas isso é mais fácil de acessar estaticamente, né? O que é tecnologia? E no lugar comum você tem muito da tecnologia associada a algum tipo de linguagem de programação ou inteligência artificial. A ideia desse primeiro capítulo da minha exposição foi colocar todo mundo numa mesma página, né? Sair um pouco dessa questão de TI, para a gente entrar em alguns processos que já estão estabelecidos hoje. A referência que eu vou trazer é um trabalho publicado pela OCDE. Eles têm um observatório de inovação no setor público. O Brasil participou de muitos trabalhos, né? O Brasil não é membro da OCDE, mas ele é signatário de alguns manifestos, docs e publicações da organização. A OCDE fez muitos estudos e ele publicou um trabalho que ele chamou de Faces da Inovação. No final, eu compartilho todas essas referências, né, que são PDFs extensos com vocês. Aqui eu trouxe recortes. Não é um gabarito, mas a inovação pode se apresentar com algumas perspectivas. O infográfico diz isso, né? Num cenário de mais certeza, já fizeram antes,
eu tenho melhoria, missão e adaptação, né? Ampliando para cenários de mais incerteza, dúvidas, cenários futuros, eu tenho que colocar a inovação numa perspectiva mais antecipatória. Não é um gabarito, essas áreas se sombreiam, tá? Nas intersecções eu tenho palavras que aparecem bastante, disrupção, transformação, e de um lado, coisas mais da gestão, né? Digitalizar processos, né? Otimizar um mecanismo e tal. Nessa perspectiva, você não tem que escolher, eu acho que inovação é missão, né? Mas é para você ter uma interlocução melhor, dependendo do contexto, de um projeto que você quer tocar adiante, você vai ter dificuldades e barreiras levemente diferentes. A antecipação tem a ver com algo que está por vir e eu tenho que explorar. Explorar no sentido de conhecer, não de extrair resultado. E isso pode ser sutil dentro de uma instituição. Uber nas cidades. Tecnologicamente, era algo que já era possível, não foi uma grande novidade. Organizaram ali GPS, com um modelo de negócio. Eu estou falando aqui de, sei lá, 2013, 14, 15, Uber, né, no Brasil. Parece que chegou o Uber, todo mundo, o judiciário, o legislativo, teve que correr atrás, né? Chegou o Uber, e agora, tal, né? Poxa, isso já poderia acontecer, né? A questão do transporte público, já poderia existir possibilidades, né? Essa ideia de você observar algo e tentar, putz, e agora o que vai acontecer? Não, mas aí eu tenho que correr atrás. As legislações têm que se adaptar, ou eu tenho que melhorar os mecanismos. Hoje o Uber ele tem outros problemas, é uma outra questão. E eu nunca vou me esquecer, eu estava numa das reuniões em São Paulo, essas tipo audiências públicas, né, que tem lá sindicatos, e tinha um sindicalista dos taxistas muito exaltado, nervoso, é um absurdo. E um consultor que eu tive o privilégio de trabalhar, ele na época atuava no governo do estado de São Paulo, na Secretaria de Planejamento, e ele falou de forma muito serena, fulano, né? Você é sindicalista. Crie o sindicato dos motoristas do Uber. Daqui a pouco eles vão estar desprotegidos. Isso foi quase uma profecia, né? Hoje você tem um problema dos motoristas e, sei lá, entregadores de comida que estão numa situação diferente daquilo que se apresentou há um tempo atrás. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não quero entrar fundo na matéria, mas se quem quiser anotar, anote. Legalização da maconha. Judiciário, legislativo, tributário. Alguém está pensando sobre isso? Porque os empresários já estão. Não estou falando que os empresários são melhores, tá? Mas vamos supor que amanhã legalizou, como já está acontecendo em alguns países. Aí todo mundo, de novo, vai correr atrás, até sair a primeira. Eu estou aqui colocando, não numa perspectiva jurídica, legal, eu estou falando de inovação que vai mudar cenários. Tá? Qual vai ser a tributação dos produtos que vão estar no mercado? Não sei, vamos esperar que a Justiça Federal dê a primeira decisão de execução fiscal da empresa maconha por aí. Gente, vocês têm promotorias relacionadas a drogas que estudam isso. Vocês têm diversos espaços em que esse tipo de conversa e os laboratórios podem ajudar a resolver. Eu costumo, às vezes, sair ligeiramente do tema, me puxem de volta, se for o caso, mas eu gosto de conversar desse jeito. E aqui, como se fosse em formato de perguntas, né, como nós podemos fazer tal coisa melhor? Eu achei muito interessante que a doutora Lisandra falou como nós podemos, né, no início da introdução, como nós podemos alcançar tal coisa, como a mudança no contexto, altera a forma que fazemos tal coisa e como novas possibilidades podem mudar o que tal coisa poderia ou deveria ser, né? O futuro não é um lugar que eu pego, que eu chego. O futuro é futuro possível, futuro preferível, futuro que eu construo para chegar até lá, né? Não é algo que está lá fixo para eu pegar, são futuros, eu gosto de usar no plural. Na sequência das faces da inovação, a OCDE publica um modelo determinante. O que faz com que uma inovação aconteça? Chegou aqui a minha inovação. Desculpem, pessoal.
Tá lá, filha. Aconteceu, acho que já com vocês, nesse momento, né? Ela ainda não foi para a escola, ela vai para a escola só de tarde. Desculpem essa breve interrupção. Ela é fofa, né? Sorte. Ao CDE, talvez a Juliana, no passado, sofreu alguma interrupção durante os trabalhos lá na escola, mas está tudo bem. É só para eu voltar aqui com o meu pensamento. A OCDE publica as faces, e aí ela publica o modelo de determinantes. Tá bom, mas o que faz com que uma inovação de fato aconteça? E ela dividiu, eu estou aqui fazendo uma simplificação, sem reduzir significado, em 3 níveis. O primeiro é o individual. Há um esforço das pessoas em aprender, melhorar, buscar, compreender, ampliar suas capacidades individualmente, né? Se preparar, ir atrás, criar, individualmente, pessoal. Isso tem limites, óbvio. Saí de férias, fui embora, né? Acabou a inovação. Né? Não, para onde eu levo isso? A perspectiva organizacional, que é muito forte a nossa atuação direta nesse sentido, né? Da inovação organizacional. Eu não estou falando aqui ainda de laboratórios, mas o Ministério Público do Rio Grande do Sul é uma instituição que deve inovar em seus processos, em suas dinâmicas. É o segundo nível que vai determinar. Então, só para ficar claro, né? Eu posso ter 30 pessoas inovadoras no Ministério Público do Rio Grande do Sul, mas ainda assim a inovação organizacional não vai, sabe? E tem gente que até cansa e vai embora. Não, eu não quero mais aqui, eu vou tentar em outro lugar. A ideia de operar nesses níveis, né? Tem que ter mecanismos organizacionais para que esses indivíduos possam inovar. Fechou? E acima disso, né? Teria uma perspectiva sistêmica, no sentido de que o Ministério Público do Rio Grande do Sul faz parte de um contexto de ministérios públicos que ali estão abaixo de um país que está abaixo de um mundo, né? O sistêmico são as forças que vêm de cima, o indivíduo são forças que vêm de baixo. O que é melhor, tudo é bom e tudo é necessário para determinar se uma inovação vai ou não acontecer. Depois que é implementada, vai para a gestão. E aí, desafios de gestão são outros. A inovação tem que ter um espaço para acontecer. Tá? É como se eu tivesse que primeiro criar a internet para depois medir a velocidade dela. Sabe? São momentos diferentes. Não adianta o gestor cobrar a velocidade de algo que ainda não existe. E é uma armadilha institucional, muitas vezes, de você cobrar de um laboratório o resultado que a própria instituição teria que estar dando. E aí você, não, eu não vou te dar esse recurso porque você não está dando resultados. São métricas, inclusive, diferentes, a gente se aprofunda nisso em alguns projetos. Tá? Então, nessa perspectiva individual, organizacional e sistêmica, há um movimento chamado Laboratórios de Inovação, e estamos aqui no MPRS Labs, que favorece com que indivíduos possam inovar dentro da organização, fortalecendo um ecossistema que também está se movimentando para que a inovação aconteça. O CNJ, ano passado, decretou que é obrigatório que todas as instituições do Poder Judiciário tenham um laboratório. Esse movimento começou há alguns anos, eu vou contar essa história daqui a pouco, quando eu contar outras histórias, e assim, tinha um laboratório numa justiça federal que estava começando a nascer. E aí agora é obrigatório. O que nós recebemos de ligação, agora eu tenho que ter um laboratório, o que eu faço? Por onde eu começo? Ao passo que do lado alguém fala assim, não, a gente já tem aqui, a gente já faz no escritório de projetos. É importante ter a compreensão do que é a inovação e por que ela é necessária. Inovação tem coisa de escritório de projetos? Pode ser que sim. Inovação tem técnicas e metodologias que a TI já sabe faz tempo, tipo métodos ágeis? Também pode ser que sim. Mas um espaço que se propõe como propósito de existir a ser um laboratório de inovação, e a palavra diz um pouco, ele tem que ser diferente, com regras levemente diferentes. Com estilos de trabalho levemente diferentes. Vocês se lembram dos laboratórios de informática? Era uma sala que eu tinha que ir, porque só lá tinha computador, e eu tinha que ir lá para aprender a usar o MS-DOS e o Paint,
para depois, sei lá, fazer alguma coisa no meu trabalho. Quem é da TI usava lá para programar o MS-DOS, e, enfim, COBOL, né? Cobalt é o carro, né? Hoje, os laboratórios de inovação, eles representam um pouco desse espaço que eu tenho que ir, porque, por enquanto, ali que a gente tem as tecnologias, as metodologias para inovar. Mas, daqui a pouco, isso já acontece em algumas instituições, a inovação vai estar na mesa de todo mundo, e a gente vai trabalhar de forma inovadora naturalmente, sem precisar ir para uma salinha. Por enquanto, é necessário eu garantir a existência da inovação como eu garantia a existência dos computadores na década de 90 aqui. Estou falando de coisas recentes. Esses ambientes, eles empurram. À esquerda da tela tem coisas que é o modus operandi padrão, é o default na linguagem da tecnologia, né? O padrão das instituições nas suas ações, projetos, é controle, planejamento, mais coisas, mais pessoas, grandes projetos que tem que ser para todo mundo, para o mundo. E aqui eu coloco opiniões como algo que sustentado em coisas que eram possíveis no século passado e foram verdadeiras, mas que hoje não se validam com as evidências que a gente observa na simples realidade. E a ideia de não é esquecer tudo que está à esquerda e agora é o oba-oba, né? O mundo maravilhoso da inovação. A ideia é que os laboratórios e esses espaços, esses indivíduos, empurrem a organização para um modelo mais participativo, experimental, subtração no sentido de vamos parar de fazer isso? Às vezes, inovar no setor público não é ter novas ideias, é deixar de ter ideias velhas e não pôr nada no lugar. Esvaziem as xícaras. Pequenas ações no sentido tá, não dá para fazer esse projetão com todo esse dinheiro, com toda essa mobilização, mas o que nós podemos fazer aqui entre nós? Primeiro entre um e outro na equipe, depois entre uma área e outra, entre uma promotora. Pequenas ações nesse sentido, não porque não possam ter impacto, né? Mas é o que é possível fazer na segunda-feira, né? Senão fica aquela coisa, não, vamos esperar, espera vir o recurso, espera o melhor momento, não, vai trocar a gestão. É engraçado que a troca de gestão é algo dado como certo e é um desafio eterno, né? Em todas as instituições. Todo mundo sabe que vai trocar a gestão, ponto. Mesmo que permaneça a troca. E parece que isso, ninguém trata disso como um cenário. Todo o pessoal acha que isso é um desafio. Não, isso é um cenário, isso é uma fotografia, vai trocar a gestão. E aí vamos trabalhar em torno disso. Não é como tratar isso como o momento-chave. A instituição como um todo faz isso tudo que está nessas 6 etapas, mais ou menos. Não necessariamente linear. Algumas áreas podem fazer mais, outras áreas podem fazer menos. A existência de um laboratório pode ser um momento que liga uma etapa à outra, de forma mais evidente, explícita, cumprindo um papel organizacional que muitas vezes morrem em gavetas, ou morrem, muito pior que em gavetas, morrem em você, né? Porque você sabe que pode fazer diferente, você viu que dá para fazer diferente, mas não há um espaço organizacional que permita que a melhoria, que a ideia seja colocada. Se todo mundo quiser inovar e fazer melhor, por premissa, já pode ser que não aconteça, porque é difícil. Agora, imagine se você tem 2 pessoas que não estão um pouco interessadas nisso. Não porque elas são do mal, mas é porque elas acham que aquilo não é importante no momento. É aí que o desafio aumenta. E eu ter na instituição um ciclo de inovação que vai utilizar o recurso do trabalho para olhar para isso. Vocês já ouviram no corredor? Que tal se a gente fizer tal coisa? E alguém te responde, putz, não tive tempo para parar para olhar para isso. Aposto que sim. Talvez você já tenha falado isso para alguém. O laboratório de inovação é o lugar para parar para olhar para isso. Full time. Então você para olhar para as coisas full time.
Diferente da TI, que você tem que abrir um chamado para olhar para isso, estou fazendo aqui outra brincadeira respeitosa com os profissionais da TI, né? Mas a ideia do laboratório, ele pode ter uma interlocução com a TI, com a RH, com a promotoria específica da violência contra a mulher, do meio ambiente, sim, pode e deve, mas quem tem que inovar é a promotoria, é a TI. O laboratório, ele usa os mecanismos e recursos que tem para alimentar e melhorar a interlocução com as outras áreas, e não sendo mais uma área, né? Porque senão eu tinha o problema da TI, da promotoria, agora eu tenho do laboratório. Não é assim também que pode funcionar. Esse ciclo da inovação organizacional é um modelo apresentado pela própria OCDE, e eu trouxe aqui para vocês. E sistematicamente tem coisas que vão fugir muito do poder de decisão e ação de vocês, como instituição. Mas a ideia é que vocês têm que estar preparados, assim como o Capitão Nascimento estava preparado naquela cena do filme Tropa de Elite. Spoilers, né? Você acha que ele vai sofrer um atentado e eu me preparei antes. Se preparem antes, criem esse ambiente em que as coisas possam acontecer sem muita certeza, no sentido de resultado mesmo. Não existe caminho para a inovação, não existe caminho para a inovação é o caminho. A frase mais comum é com felicidade. Sendo assim, temos uma interação a ser feita. Eu vou pedir, por gentileza, atualize a sua tela aí, entre nesse link, quem chegou depois, tem um link aqui no chat, e você pode digitar. Você conhece algum método, técnica ou ferramenta de inovação? E aí você pode, sei lá, design thinking, métodos ágeis, não conheço, ciências comportamentais, behavior insights. Eu acho que isso é gestão de projetos, né? Então, essas tecnologias e processos de inovação, vocês têm que ter um norte, né? Eu falei que a inovação não é algo que eu pego, mas a missão organizacional, a entrega de serviços da instituição, ela é algo levemente fixo, estanca. O propósito de existir de um MP, poxa, eu não preciso revisitar isso profundamente, né? O desafio é explicar para as pessoas, né? O que faz um MP. É muito comum a gente falar, que as pessoas não sabem o que o MP faz. O pessoal liga aqui falando que a operadora de telefone celular dele cobrou dupla conta. Tá, mas não é exatamente o primeiro lugar que você tem que vir aqui. A ideia, design thinking, alguém digitou ali, aqui, não conheço, mapa de empatia. De alguma forma, ainda que você não conheça método, técnica ou ferramenta, qualquer recurso que você pensa que você pode se organizar sozinho ou com alguém para melhorar uma situação, para fazer melhor o seu trabalho, para entregar melhor um serviço, e eu não estou falando só do balcão de serviços, também um serviço que uma área meio entrega para outra, e aí você, eu fazia assim, agora eu faço assim. Chegou aqui, eventualmente, um sistema novo, né, que me ajuda, eu sou mais produtivo, mais eficiente, né? E aí você aprendeu a fazer isso dessa forma. Apareceu aqui design thinking, brainstorm, mapa de empatia, análise SWOT. Análise SWOT cabe muito, né, em inovação. Tradicionalmente, ela é do planejamento estratégico, gestão de projetos. O legal, o que eu acho mais legal da inovação é que ela cabe em muitos backgrounds, em termos de método, técnica, ferramenta. O interessante que o desafio de uma sessão de trabalho em inovação é a aplicação disso em contexto. Porque por mais que isso possa existir em outros espaços, ali a gente faz recortes, a gente exclui e inclui. E o design thinking é quase que uma unanimidade como processo, como modelo de pensar e fazer as coisas, porque ele parte de um problema, ele analisa os envolvidos nesse problema, e daí ele começa a explorar possibilidades de solução, no começo como protótipos, experimentos, e depois sim como projetos que possam ser implementados. Obrigado a todo mundo que respondeu aí.
E o que eu quero conectar, depois de tecnologias e processos, é essa perspectiva da entrega de valor nos serviços que vocês já têm, que o próprio Ministério Público já apresenta numa espécie de carta de serviços. E quando eu estou falando de serviços, eu posso ter essa ideia, né, de um serviço público, não só saúde, educação, segurança, emitir uma guia, mas um serviço, quero meus direitos, por exemplo, né? Onde eu vou atrás para adquiri-los, né? E essa anedota aqui, que está ilustrada, né, por essa longa jornada, em cada um desses momentos em que uma pessoa precisa de algo e vai sair depois de ser entrada, processamento, saída, você tem oportunidades de inovação que são muito factíveis, execuíveis, algumas vezes sem uma grande mobilização de recursos, em cada um desses momentos, nessa trajetória. E eu posso aqui dar um exemplo trivial. Tirar férias para você que é servidor ou membro. É um serviço que a instituição fornece a você, é claro que é um direito, a férias do trabalhador, mas como é o processo hoje? Eu tenho que fazer o pedido e fazer alguns acordos aqui, quando vou sair, quando vou voltar, quem vai ficar no meu lugar, e aí eu poderia melhorar, criar um sistema aí de as férias do MP, que seria um serviço melhor para os próprios servidores e membros. Ponto. Agora eu vou falar, o serviço de combate à violência, eu estou usando esse exemplo de violência contra a mulher porque eu peguei esse gancho, tá? Eu poderia estar falando o serviço de combate ao desmatamento. Tá, mas isso não é um serviço, isso é um movimento, é uma ação, tá, é gigante, então, e agora? Vai depender lá da ONU. Não, como a gente alinha aqui essa perspectiva de entrega de serviços, um serviço não necessariamente é um projeto, ele pode nascer de um projeto. Eu vou explorar um pouco disso e depois eu vou contar algumas histórias de mobilizações em inovação e que entregou serviços. Essa anedota da Laerte, né, brinca um pouco com a perspectiva do autosserviço, e não sei se vocês conseguem ler, mas os capatazes estão ali, o povo não está preparado para o autoatendimento. E aí tem lá um machado parado para a pessoa cortar a própria cabeça. É uma anedota exagerada, mas no sentido de que, às vezes, a gente está querendo que alguém faça alguma coisa ali num contexto, mas nós também não estamos nem comunicando isso de forma adequada. Eu não sei, o que é para fazer? Desenha para mim, por favor, entendeu o que é que eu desenho, né? Inclusive, a facilitação visual é uma técnica muito necessária em tempos de inovação. Nós vivemos uma época de experiência de serviços, e aqui tem uma tabelinha, vocês vão ter acesso para ler com mais calma. Eu trabalhei em fábrica, e a ideia de eu ter uma evolução na perspectiva dessa matriz, de commodity para produto, para serviço, e por fim uma experiência, vocês podem já ter visto o grão de café, a xícara de café, o café solúvel e o Starbucks, né, que é aquela experiência, que é o ambiente, um serviço de entrega do café, né? Isso numa perspectiva mercadológica. Mas eu tenho ali os meus direitos que são entregues em campanhas, e aí alguém vem aqui e pede direitos, e aí eu faço disso uma experiência. É um desafio migrar para essa perspectiva da experiência de serviços, porque tem coisas ali que são mais sutis, mais singelas, mas eu acho que é interessante empurrar. Se eu falar para você assim, eu tenho que ir no Detran hoje, o que vem à sua cabeça? É uma experiência desagradável, eu vou passar o dia na fila. Se bem que mudou muito, tá? Eu tenho que aqui, os Detrans hoje estão incríveis, eu tive uma experiência, as últimas 3 ou 4 experiências com Detrans, inclusive as ruins, que é tomar uma multa, têm sido muito boas e muito rápidas. Os atendimentos, os direcionamentos, não precisa mais. Lembra que você precisava ir lá e imprimir o documento do carro e eles te davam em papel? Não precisa mais, agora você pega o seu sozinho. A experiência tem sido mais agradável. Ao passo que em alguns outros lugares, né, quanto mais sensível, talvez mais desafiador, né, a experiência na saúde, a experiência na educação, a experiência na segurança pública, talvez eu tenha desafios ainda mais sensíveis, mas cabe a gente tentar explorar.
Essa ideia aqui é uma anedota, né? Essa o Subway, eu não ganho nada deles, pelo contrário, né? A ideia de serviço tem a ver com um lugar que eu chego, faço uma solicitação, faço uma outra, tem uma resposta, né, um feedback. Aqui você quer quantos centímetros no pão, aqui você quer que tipo de recheio, e aí eu saio de lá com algo, né? Essa ideia da lógica de serviço, e eu ilustrei aqui com um restaurante qualquer, de uma cadeia, deve ser incorporada pelas instituições para uma melhor entrega. Nesse sentido, olhar para o Ministério Público como uma instituição que entrega serviços, e aí há uma mobilização interna para essa oferta, e aqui tem também um desafio, os serviços que as instituições entregam parece que é sempre uma demanda, né? Eu tenho que implorar, por favor, me dê isso, né? E a ideia de possibilitar uma melhor oferta de serviços é bastante interessante. Uma interação rápida aqui com vocês que entregam serviços. Qual é ou foi o serviço mais inovador que você já viu acontecer no MPRS? Eu coloquei aqui essa perspectiva e vocês podem responder rapidamente, que eu sei que vocês entregam serviços e eu vou provar no próximo slide. O serviço é assim, o serviço dá para eu ir para o final da fila de novo e pegar de novo, né? Sabe, aquela coisa, o projeto inovador, beleza, mudamos a infraestrutura de tecnologia de todo o MP. Tá, mas você não entrou no final da fila e mudou de novo, né? Talvez você mude daqui uns anos, né? Teletrabalho, que interessante apareceu o teletrabalho aqui, né? Atendimento pelo WhatsApp, processo eletrônico acessível. O Florindo, que nome legal, o Florindo. Gostei desse nome do Florindo. Vocês estão aí, pessoal? Essa interação ela está acontecendo nesse link que está aqui no bate-papo, para quem chegou depois ou caiu, perdeu o link. Se você abrir uma janela do navegador, você consegue participar. Tem o Florindo e tem o Bento. Que interessante os nomes, né? Gostei. Teletrabalho, de novo, olha só. Chatbot. Dados de produtividade, olha que interessante. Pessoal, eu tenho mais alguns slides e aí eu quero depois conversar com vocês, tá? Eu não observei aqui no chat nenhum tipo de colocação, pergunta, interação. Esses dados que vocês estão colocando aqui nessas enquetes que estão dentro, e vocês vão receber depois para ter um acesso com mais calma, porque eu vou contar algumas histórias em relâmpago aqui, e aí eu vou abrir papo com vocês no tempo que a gente tem aí de 20 minutos. Eu acho que eu passei um pouquinho aqui, a Juliana já vai me dar um choque aqui remoto, né? Cabe agora. Doutora Lisandra também já está querendo me interromper, mas nós temos até 11h30 previsto. É brincadeira, tá? Vocês não falaram nada, eu não recebi nada aqui. Não, ó. Pode seguir, está ótimo. Né, Juliana, Lisandra? Estamos aqui encantadas. Pode seguir, que temos tempo e está super legal. Vocês vão ver que vai ser bem rapidinho, eu vou pegar mais 5 minutos de exposição. E aí eu abro para conversa com vocês, tá? Obrigado, Ju. Eu não quis aqui fazer um exposed, mas eu sei que eu passei do tempo. Obrigado por me avisar, tá? Tudo bem? Obrigado pelas respostas também. O chatbot, o trabalho remoto, home office, CEAF online, tudo aqui aparecendo como dados interessantes. Os serviços de vocês aqui, isso está no site de vocês, ó. Eu peguei lá, ó. Atendimento à assinação, denúncia, ouvidoria, mapa social, dados abertos, algumas coisas que eu identifiquei ali, tem mais cara de projeto, mas a pessoa entra, acessa e ela toma isso como serviço, no sentido de que está sendo uma entrega de valor da instituição, independente daquilo que se tem como a tecnologia, a inovação. Olhar para a inovação como algo que entrega melhores serviços é o que eu comentei no começo da minha exposição. E, por fim, a essência de todas essas tecnologias, processos e serviços que são os humanos, as pessoas, tanto vocês que estão atrás do balcão, quanto aqueles que estão ali do outro lado, estão fora, conversando com vocês. Há uma espécie de movimento que trata também na perspectiva de você ampliar possibilidades para as pessoas. Isso é inovador. Eu trago aqui a referência de Linus Torvalds, a turma da TI conhece, certamente, e ele criou o Linux.
O Linux é um sistema operacional aberto, colaborativo, hoje é um movimento que ampliou muitas possibilidades na perspectiva da colaboração, da cocriação, da autonomia dos profissionais. E ele coloca nessa frase que eu recorto aqui, a maneira mais eficaz de liderar é deixar que as pessoas façam as coisas porque querem fazê-las e não porque você quer que elas façam. Há uma ânsia, não pode ser uma ansiedade, mas há uma espécie de insurgência, ainda que a insurgência apareça como uma competência para inovar no setor público, também da OCDE, são 6, a insurgência é uma delas, né? Mas aqui a gente fala de competências, habilidades e atitudes, de você fazer melhor, fazer diferente. Por que em casa eu consigo e no trabalho não? Sabe, tem gente que divide casa e trabalho. A ideia de você... não, eu quero fazer isso, então vamos entender que é possível ser feito dentro daqui da nossa organização. Há um desafio que as pessoas estão dentro de ambientes que se definem como cultura. A cultura é algo que emerge das relações, das interações, dos cargos e salários, mas também das conversas, do cafezinho, e a instituição acaba tendo essa característica de uma cultura não favorável à inovação. Olhar para essa cultura como algo que os próprios peixes podem ampliar os seus espaços, né? Porque às vezes não é o peixe, é o aquário, e a gente tem que criar aquários para nadar melhor. E a gente acha que o aquário é estanque. Não é, o aquário também é criado por nós, como profissionais que somos. Em qualquer uma das referências que você tem cultura como algo amplo, como aquilo que é cultivado ao longo do tempo, nós vamos ter indivíduos que percebem e operam com esses tópicos. E essa sensibilização, aparecendo numa palestra de inovação, é o que engata com a perspectiva dos nossos comportamentos, no sentido de competências, daquilo que estamos fazendo em determinado tempo e espaço. O que era inovador no século passado, hoje talvez não seja mais. E o que nós trazemos para cá é aquilo que a gente faz uns com os outros para tentar utilizar esses mecanismos da melhor forma. Eu vou contar as histórias já convidando vocês para conversar com a gente. Vão ser flashes, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, para que vocês reconheçam pessoas que estavam num tempo e espaço tentando trabalhar para que a inovação acontecesse dentro das suas instituições. Eu poderia contar a história da Juliana aqui, que ano passado estava trabalhando com a gente num curso preparatório do Ministério Público da União, e que hoje convidou a gente para estar aqui com vocês honrosamente. E ela tem lá, está aprendendo os métodos e tal, mas ela tem as relações no trabalho, o papel dela no trabalho. Eu poderia contar essa história do 6º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, que aconteceu em Brasília, em 2015, e uma salinha pequena estava falando de, sabe o quê? O uso de redes sociais. E as outras salas, ninguém sabia o que era fake news, desinformação, redes sociais, isso é coisa da Ascom. E a gente estava lá conversando com muitos de vocês, apontando para alguns lugares. E nesse mesmo congresso, a palestra principal de Rivadavia Neto, um grande professor, foi quase que no bom sentido, a referência não era conhecida, uma cópia do que a gente trabalhou dentro dessa salinha reservada. Eu poderia contar a história da doutora Luciana Ortiz, que está de colete e camiseta laranja, que é uma juíza federal que criou o primeiro laboratório de inovação no Poder Judiciário do mundo, e hoje foi a referência que sustenta o decreto do CNJ nos LIODs na sua Meta 9. Eu estou ali comendo um chocolate e a Gabriela está apontando algumas construções que estão na mesa, ainda num subsolo. Hoje eles estão num rooftop muito mais elaborado, porque conseguiram recursos ao entregar resultados. Eu poderia contar a história de Rodrigo Narciso, que é um facilitador multitarefas e multiferramentas, mas é um servidor público da ANAC, que tem uma rede chamada Conexão Inovação Pública Rio de Janeiro, que também entrega muitos resultados gratuitamente, eu diria dessa forma. Eu poderia contar a história do LabGES, que inclusive está como referência no diagnóstico do ecossistema de inovação produzido pelo Ministério Público da União, que é um laboratório do governo executivo que nós ajudamos a montar, que capacitou 100% dos servidores da secretaria em design thinking,
do estagiário ao terceirizado, e hoje eles são referência em projetos que articulam com muitas secretarias no âmbito estadual. Eu poderia contar a história de Marco Bruno Miranda, de Rafael Poço e de doutora Cláudia Dadico, que tem feito trabalhos no Rio Grande do Norte, na perspectiva do terceiro setor, Rafa Poço, e na Justiça Federal aqui de Santa Catarina, doutora Cláudia Dadico, contratando capacitações, tocando projetos, endossando e possibilitando a autonomia de servidores e membros. Doutora Cristiane Conde, que criou o Fale com a Ju, um chatbot de atendimento por WhatsApp, que vocês também têm. O IRIS, que é o Laboratório do Governo Executivo do Ceará, que nós ajudamos a montar, hoje é uma referência nacional e internacional em linguagem simples, em inovação no setor público. A Polícia Rodoviária Federal, montando o seu Inova PRF, que é o laboratório, estivemos lá em Brasília, ainda em contexto de pandemia. E temos infinitas histórias, elas estão no nosso site. Eu vou parar por aqui para ouvir um pouco de vocês, perguntas, algumas coisas nesse sentido. O Ministério Público de Pernambuco, na Escola Superior do Ministério Público, em 2015, aproximando membros e servidores. A gente sabe que ali tem alguns caminhos possíveis. Estávamos lá. Marília Taufik, do Ministério Público de São Paulo, um trabalho incrível, ela tem projetos nessa área de igualdade e de gênero e por aí vai. O Ministério Público de Santa Catarina e o Labora.gov, que é o Laboratório de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia do Governo Federal, nós ajudamos a montar em Brasília, e eu termino a exposição com a frase que eu construí ao lado da Luana, que também é uma pessoa referência nacional e internacional em inovação e gestão de pessoas. Ela é uma servidora bem acessível do Ministério Público, do Ministério da Economia. A inovação só existe com e para as pessoas. Vocês sabem disso, tem pessoas trabalhando no Ministério Público do Rio Grande do Sul há muitos anos, é uma foto da Biblioteca João Bonumá, que eu peguei no site de vocês, e até ontem também tem pessoas trabalhando, é uma reunião virtual que vocês fizeram aí, eu também peguei do site de vocês, e a gente tem que saber identificar aquilo que é possível ser feito, porque o passado nos trouxe até aqui, e o futuro vai nos indicar um melhor caminho. Essas referências vão estar no material para vocês acessarem de tudo que eu usei. Construa o seu próprio conhecimento e a sua identidade. Não existe novo normal, existe o nunca mais normal. O mundo deve se vacinar. Vacine. Velocidade, adaptabilidade, criatividade, inovação, as redes de conexão, que são as networks, e a experimentação. Não é uma sigla que é uma referência, que é BANI, VUCA, nada disso, mas a ideia da vacina é interessante. Essa imagem aproxima, é uma imagem que ganhou um prêmio, né? Uma idosa num asilo na França, segurando um robô. O meu primeiro slide era aquele robô, não como uma ode à tecnologia, mas esse robô conversa. Ele lembra de tomar um remédio e dá uma companhia para a pessoa que está numa condição fim, no sentido que ela não tem mais ninguém ao lado e ela está sendo cuidada por alguém. Talvez essa imagem possa vincular essa perspectiva da tecnologia, então eu trago uma outra mais pessoal para encerrar a minha exposição. Essas são as Lauras. Uma é a minha avó, que faleceu num contexto da pandemia em 2020, e a outra é a minha filha, a Bisa. Elas tiveram a oportunidade de interagir por poucos dias, porque eu moro em Florianópolis e minha avó morava em São Paulo. E a camiseta da minha filha, essa foto para mim ela é muito simbólica, e eu gosto bastante dessa perspectiva da gente imaginar um futuro, o que será que vai ser o mundo da Laura, e também considerar o mundo da outra Laura que ajudou a construir isso que temos aqui hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Juliana, me desculpe, eu passei um pouco mais do tempo previsto, é que eu me senti muito confortável, e eu gostei bastante dessa exposição. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem enquanto falam nessa última interação. Foi um prazer, tá? Falar com vocês. Eu vou compartilhar aqui no chat um link desses slides para todo mundo poder acessar, inclusive com as respostas que vocês deram. Mas, enquanto isso, deixem aí textualmente, é anônimo, pode até falar mal, caso você não tenha gostado. Peço desculpas pelo tempo mesmo, acho que eu me empolguei. Obrigado por terem me recebido no CEAF Online, nesse Lobby Talks. Tá com vocês, eu estou à disposição para perguntas, colocações,
e para dúvidas também, que acho que eu escolhi trazer algumas coisas que não foi tudo. Obrigado, pessoal. Bom, André, muito obrigada pela palestra, eu adorei. Eu acredito que esses momentos são muito importantes para a gente começar a dar um passo para a inovação. Tu falaste uma coisa que semana passada a gente teve um outro evento aqui, eu também pontuei para o pessoal que participou. A rotina do dia a dia, ela nos impede de pensar, né? Então, por isso que esses momentos, eu acredito que eles são importantes para a gente tentar ir um pouquinho para aquele laboratório da informática antigo, que tinha na minha escola, nos anos 90, e a gente ia para o laboratório de informática, era o meu único contato com a informática, quando a gente descobria que existiam computadores. E talvez a gente precise desses momentos de inovação. Mas a minha pergunta, assim, é bem prática. Nós temos um estado que é muito extenso, diferente de Santa Catarina ou de São Paulo. Nós temos, então, servidores e promotores lá em Uruguaiana, por exemplo, muito distantes do Labs, das decisões que são tomadas aqui em Porto Alegre. Como um servidor, um promotor, um estagiário lá de Uruguaiana, de Bagé, podem tentar colocar em prática a inovação ou começar a pensar em inovação no dia a dia deles, lá na Promotoria de Justiça. Que legal, essa perspectiva, atualmente, nós ouvimos alguns feedbacks com essas conectividades remotas, a aproximação de quem estava distante aumentou, né? Porque eu falei com você nesse mês mais vezes do que eu falei o ano passado inteiro, porque a possibilidade de se encontrar com a ampliação da conectividade foi maior. Nós trabalhamos, por exemplo, no Ministério Público do Rio Grande do Norte e no Ministério Público de Goiás, que além desse distanciamento que já é significativo do espaço físico, também há um distanciamento conceitual mesmo, né, do que aquilo representa. Eu acho que trazer todo mundo para uma mesma página é um desafio que ele se dá na perspectiva de exposição, né, no sentido de possibilidades. E isso vai se dar com disseminação de aprendizados, não só cases de sucesso, mas também, né, nesses espaços de conversa em que eu conto uma coisa que não está funcionando aqui. Porque, às vezes, ele resolveu aquilo lá numa escala menor, mais distante, e não teve oportunidade de compartilhar com todo mundo. E a escala, no sentido de que é um estado extenso e pode ter mais pessoas, ou mais membros, mais servidores, ela, por si só, já é um desafio. Eu não diria que essas práticas, essas metodologias, essas técnicas, elas devem, como eu disse na exposição, ampliar-se individualmente. Então, alguém em Uruguaiana, aqui a gente tem uma esquete de humor que é o Guri de Uruguaiana, né? Muitas vezes ele vem para Florianópolis contar algumas histórias aqui em formato de piadas. E quem está em Uruguaiana, ele hoje, se ele clicar nesse link aqui, ele tem acesso a esse material da OCDE, dos determinantes, das faces da inovação, e ele pode tentar adotar alguma coisa ali no dia a dia dele, com a equipe dele e dela, que vá favorecer esse trabalho. Mas quando eu olho para a perspectiva da entrega de serviços que eu coloquei ali, a violência contra a mulher, ela não é um problema geográfico, ela não é um problema de distância de tecnologias, ela é um problema a ser combatido. Notem, algumas estruturas têm que ser possibilitadas para a inovação chegar, a eletricidade, né? Ou o acesso à internet, vamos mais moderno. Tem lugar que não tem a conexão da internet. Há um esforço de inovação para fazer a internet chegar até lá. E aí é projeto, não é invenção, não é adaptação, não é antecipação. Você vai colocar aquilo lá como uma execução. A execução é trabalhosa, é difícil. Agora quando eu coloco num contexto onde as coisas já existem, não, já tem internet aqui, como a gente pode inovar nessa perspectiva? E aí é descobrir possibilidades. O futuro ele é mal distribuído.
Às vezes, quando a gente está numa sala e alguém, eu fiz essa inovação aqui, a pessoa do lado vai olhar e vai falar assim, isso aí não é inovação. Inovação é outra coisa. Porque não está compreendendo a lógica completa da inovação na perspectiva de solucionar um problema no meu contexto, na minha realidade. E, às vezes, o simples fato de eu comunicar, expor, disseminar, já entrega o valor necessário que a pessoa precisa para poder executar aquilo naquela realidade. Essa pergunta exige, talvez, um projeto, um trabalho, um workshop, uma preparação, né, uma imersão mais profunda, mas a ideia de que alguns laboratórios começaram com talks. Só entre aspas, né? Porque eles começaram ali no item 6 da inovação, disseminar aprendizados. E aí, às vezes a gente apresenta um projeto dentro de uma instituição e alguém fala, mas nós já fazemos isso aqui. Opa, então você está fazendo errado alguma coisa, porque eu não sabia. Sabe? Esse tipo de barreira de defesa à inovação como um processo, como uma melhor entrega de serviços, é o que a gente tentou tratar aqui na nossa exposição. Eu acho assim que uma das coisas que a gente gostaria, enquanto Lab, né, de começar a desconstruir na instituição é essa visão de que a inovação ela tem uma relação com tecnologia, mas ela não é sinônimo só da tecnologia, né? E eu gostei bastante da tua exposição, trazendo essa questão da solução de problemas, né? Que às vezes, e da relação da inovação também com o contexto. Então, às vezes, a pessoa está lá na sua promotoria, na sua unidade organizacional, e acha que algo simples que ela solucionou não é uma inovação, né? Ela acha que inovação tem que ser algo muito grande, muito disruptivo, ou algo que tenha que ter ser criado um aplicativo, né? Um sistema, e que a inovação também é só o laboratório de inovação que trabalha a inovação, e não é, né? A ideia do laboratório é realmente disseminar essa cultura e proporcionar, e cada vez mais a gente quer se aproximar das pessoas nesse sentido, né? Ainda voltando a esse contexto pós-pandemia, de que a inovação tem que permear a organização e que as pequenas soluções também são inovação. Gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Eu voto com a relatora aí. Se você capturou isso, Ju, eu tenho uma pergunta boa, né? Legal, essas inovações incríveis, mas o que eu faço na segunda-feira, né? Porque senão a inovação vira sempre o Maracanã, sabe? Inovação. Isso tem que acontecer, é sistêmico, é importante. O projetão, é óbvio que sim. Mas a ideia, sempre quando a gente pergunta quais são as barreiras da inovação, as respostas que vêm, elas são todas do dia a dia. É a burocracia, é o trabalho, eu não consigo dar uma ideia. Há 6, 7 anos atrás, quando a gente chegava nas instituições, e a gente tem uma proposta de trabalho que ela se baseia naquilo que chama-se workshop. Né? O workshop, as pessoas acham que assim, eu tenho que parar de trabalhar para ir fazer um curso, né? Preparatório. A ideia do workshop, ela é a nova forma de trabalhar. E a gente ouviu isso. Vocês só fazem workshops, né? No sentido de como se fosse um curso. As equipes de inovação hoje, elas estão trabalhando numa perspectiva, existe até um termo para isso, em inglês, né? Lifelong learning. Né? Tipo assim, aprender em tudo que está fazendo. O learning by doing também, né? Aprender fazendo. Não existe mais a possibilidade de eu parar e ir fazer um curso. O próprio espaço do trabalho é o que vai te entregar o aprendizado, porque a velocidade que as coisas acontecem, se eu parar, eu já fiquei para trás. Então, nas nossas propostas de trabalho, né, o jeito que a gente faz as coisas, a gente vamos pegar aqui, tem 12 horas, beleza, 12 horas é o quê? 3 dias na sua semana que você vai ficar 4 horas trabalhando desse jeito. 4 horas trabalhando desse jeito. Dependendo da característica do trabalho, vai ter que ter alguém da TI? Talvez sim. Vai ter que ter uma autorização de alguém que não está na sala? Sim. Mas e se não tiver? Vamos nos preparar antes. Às vezes a gente fica esperando uma autorização para assumir responsabilidade. É muito diferente eu apresentar um projeto e ele ser negado. De eu colocar... eu vou primeiro
pedir aprovação para depois fazer o projeto. E quando as pessoas... É óbvio que você vai ter que apresentar algo para ganhar depois o recurso. E é uma camada que vai andando. A curva de aprendizado tem sido rápida, no sentido que as entregas elas aparecem rápido. E apesar de algumas delas não serem tão tangíveis na perspectiva numérica, há uma sensibilização para a inovação altamente qualificada de que esses espaços são necessários. Porque profissionais estão adoecendo porque não conseguem trabalhar do jeito que eles acham que tem que trabalhar. As instituições estão perdendo potencial de recurso mesmo, porque não estão dando espaço para que a pessoa desenvolva uma habilidade que está além do seu descritivo, e não está em descritivo nenhum. Portanto, são desafios vivos. A WeGov escolhe trabalhar com isso 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. E na medida que essa entrega tem sido feita, esses resultados de algumas fotos que eu apresentei aqui, nós temos alguns mais estruturados em livros, em papers, em PDFs, mas é algo que é de todos, né? Não fomos nós que inventamos, nós apenas estamos organizando as coisas para que todo mundo inove. Não sei se eu respondi, Ju, mas segunda-feira aí, acho que se você tiver uma inspiração, talvez, não daquela da autoajuda, mas uma inspiração para conversar diferente com o colega que está ao seu lado, eu acho que isso já dá significado para esse Lobby Talks. E, de fato, eu acho que está ao alcance de todos, no seu próprio contexto, na mesa ao lado, com o seu colega, e também com a TI, com a inteligência artificial, com os bots. Foi muito legal. Eu me empolguei, né? Falei bastante, acho que... André, agradeço essas tuas... Nem é uma exposição, eu acho que são reflexões provocativas. Tenho certeza que todos que nos acompanham, quer dizer, então passado o horário não teve problema, até agora, e cada vez crescendo mais, estão aqui porque se viram em algum momento, né, de suas falas, de sua busca por inovação ou por se transformar num agente inovador. Então, passo agora para as reflexões finais, mesmo tendo passado o horário. Juliana. Bom, primeiro agradecer, né, a doutora Marta, a doutora Elisandra, e ao André, especialmente, por ter comparecido aqui, feito a sua exposição, trazendo tantas provocações e reflexões que a gente pode fazer sobre a inovação, né? E agradeço e espero também todo mundo para o próximo Lab Talks do mês que vem, né? Todo o Lab Talks uma vez por mês, então que a gente possa pensar, né? Nem que seja primeiramente nesse pequeno espaço aqui, mas que essas reflexões se façam presentes no nosso dia a dia, né? Presentes no nosso dia a dia organizacional, e que aos pouquinhos a gente sinta mais à vontade, né? na instituição, para que a gente possa inovar, trazer ideias, tentar aplicar coisas novas, e que o Lab fique à disposição também de todos para isso. André. Eu quero agradecer o espaço, me senti bem confortável, como falei, há mais de 10 anos, a gente vive inovação nas instituições públicas, com muito carinho e cuidado, eu escolhi fazer essa exposição para vocês, espero que tenha sido útil. E a WeGov, digo aqui que está à disposição, acessem ali o site, consumam, tem textos e conteúdos para vocês. A gente vai seguir. É uma prática que a gente brinca que se um dia ela acabar é porque as coisas estão maravilhosas e nada mais precisa ser feito. Mas a gente acha que vai demorar um tempinho, porque tem muita coisa para ser feita mesmo. E também... não citei explicitamente, reconhecer o privilégio que é poder trabalhar sobre isso, estar aqui nessa sala, ainda mais no contexto que vivemos nos últimos 2 anos, temos que considerar isso como uma sorte e um milagre e uma bênção, a gente poder estar aqui intencionalmente, de propósito. Propósito não é algo muito espiritual, não. Propósito é intenção. Você fez de propósito, hein? Até dá bronca na sua filha assim. Fiz isso de propósito. Façam de propósito a inovação. Eu acho que isso tem bastante significado. Elisandra. Então,
também gostaria de agradecer novamente a Juliana pelo convite, para eu poder participar desse Lab Talks, e agradecer a Juliana pela liderança que ela tem tido na instituição, para promovendo a inovação. A Juliana foi imprescindível para que o Ministério Público do Rio Grande do Sul possa hoje ter um laboratório de inovação, que é tão importante como o André nos comentou há pouco. A gente precisa fazer inovação, cada um no indivíduo, mas é imprescindível que a gente tenha uma política institucional de inovação, e o Labs representa isso, representa esse incentivo institucional. Agradecer o André por ter compartilhado essa experiência dele e nos mostrado que a inovação ela não é só tecnológica, mas ela sim pode ser feita um pouco no dia a dia. Eu gosto de dizer que a gente às vezes tem que subverter aquela lógica do por que tu está fazendo isso? Porque sempre foi assim. Então, o sair do sempre foi assim, eu acho que já é um grande desafio, se a gente puder pensar no dia a dia e pensar por que eu estou fazendo assim, não porque sempre foi assim, eu posso fazer diferente. Isso já é um pouco de inovação no dia a dia. Então, muito obrigada, André, por nos permitir pensar um pouquinho fora do engessamento, e obrigada ao CEAF, a doutora Marta, por sempre nos receber tão bem aqui, e parabenizar por esse estúdio, por essa nova forma. O CEAF também está fazendo inovação, permitindo que os servidores e membros do estado inteiro possam acompanhar o que está acontecendo aqui. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam hoje. Já aproveitando, então, cumprimento a todos, agradeço, convido para que depois sigamos numa sala de apoio, mas antes, queria convidar a todos para que, já que estamos falando de inovação, nos sigam no nosso Instagram do CEAF AMPRS, se inscrevam no nosso canal no YouTube, CEAF MPRS, e assistam o nosso podcast, CEAFcast, que também é uma maneira de compartilhar experiências e compartilhar conhecimento, não só com os colaboradores, mas também com a sociedade em geral. Esse vídeo vai estar na playlist do nosso CEAF. E convidamos também para amanhã, o evento de amanhã, que está lá, quem quiser conhecer, clica na nossa agenda semanal, mensal e também agora em breve anual. E amanhã nós teremos estratégias e projetos a Rede Lilás de Torres como enfrentamento à violência contra a mulher. Aguardamos vocês todos e um bom dia, e foi um prazer estar aqui falando mais uma vez de inovação.